Se você tem vontade de operar com cirurgião plástico de outro estado ou mesmo de outro país, bom, saiba algumas dicas no vídeo de agora do nosso canal. Olá amigos do Clube da Plástica, tudo bem com vocês? Bom, estou de volta com mais um vídeo que vai abordar o tema como eu devo proceder para fazer uma cirurgia plástica com um cirurgião longe da minha cidade, ou longe do meu estado, ou mesmo de outro país. Vou dar algumas dicas simples, assim, só para você poder se programar mais ou menos se você tem o desejo de realizar esse tipo de procedimento longe de casa. Bom, inicialmente eu vou dizer que o tempo, né, é muito importante num pós-operatório de cirurgia plástica. Então a gente não pode nunca abdicar desse elemento. É bom você se programar para passar um tempo, né, em outra cidade. Então você vai ter que fazer um planejamento na sua casa. Vai variar muito de procedimento para procedimento o tempo que é necessário, né, o tempo mínimo necessário para que você permaneça no pós-operatório ali na cidade onde você vai realizar a sua cirurgia plástica. Eu vou dar um exemplo. Se você vai operar, por exemplo, uma blefaroplastia, uma cirurgia das pálpebras, que é uma cirurgia que tem pouco sangramento, a retirada dos pontos ela é bem precoce, às vezes tira com 5 a 6 dias, 7 no máximo, e você não vai precisar ficar 3, 4 semanas na cidade. Depois que tirou os pontos, o cirurgião descarta qualquer tipo de complicação precoce ali que você pudesse ter. Dá para liberar mais ou menos 1 semana, até 2 semanas depois da cirurgia com uma segurança relativa. Se você for fazer uma cirurgia de um porte maior, como por exemplo uma abdominoplastia com lipoaspiração nas costas, onde você vai fazer retirada de pele, vai fazer plicatura da musculatura do reto abdominal, você vai fazer lipoaspiração, às vezes nas costas, em outros locais do corpo, para complementar a cirurgia do abdômen. É uma cirurgia que gera muitas perdas para o paciente, tanto perda sanguínea, perda de eletrólitos. Você tem que repor isso no pós-operatório. Isso não se dá só naquele dia que você fica no hospital, se dá também no período que você está em repouso, né? Se alimentando em casa, né? Bebendo bastante líquido. Você está usando cinta, você vai ter que fazer drenagens. A chance de você ter um seroma ou um hematomazinho é um pouco maior do que numa cirurgia mais simples. Então, para esses casos, a gente recomenda que a paciente fique no mínimo 3 semanas a 30 dias, né? De 21 a 30 dias, mais ou menos, no local. Então, é uma diferença bem grande do primeiro exemplo que eu dei. Então, é importante você conversar bem com o teu cirurgião, mesmo antes, talvez por e-mail, né, ou por telefone com a secretária, perguntando exatamente o que vai ser feito na cirurgia e quanto tempo ele vai precisar para você se programar desse período, né, longe da sua residência. Uma outra dúvida, né, que é muito comum é se a consulta tem que ser antes da cirurgia, se a pessoa precisa vir antes para fazer a consulta prévia e depois voltar para fazer a cirurgia. Bom, esse seria o ideal, que a pessoa pudesse vir antes, fizesse uma consulta, depois retornaria uma outra vez para já chegar com tudo pronto, com os exames, né? E aí pudesse já fazer a cirurgia na data marcada. Mas o que acontece é que às vezes a pessoa não tem essa disponibilidade, ou então ela mora muito longe. Para fazer uma viagem só para fazer uma consulta não vale a pena. Às vezes, se as cidades são próximas, né, não são tão longe, até vale a pena fazer isso. Mas quando não, a pessoa pode fazer uma consulta prévia dizendo o que ela gostaria de fazer, quanto tempo ela precisaria ficar em repouso, tanto na cidade da pessoa, quanto voltar às atividades na própria cidade dela, tirar algumas dúvidas básicas, e aí o cirurgião, a equipe vai mandar essas informações para a paciente, para ela já se programar previamente. Pode mandar também pedidos de exames para ela já começar a realizar os exames, e aí ela vem definitivamente já com uma data pré-agendada, já manda os resultados dos exames previamente, e para o cirurgião já ver se está ok para ela submeter, já marca a cirurgia. E aí quando ela vier, ela já faz essa consulta agora presencial para o cirurgião
realmente definir se realmente a cirurgia que vai ser realizada foi aquela combinada previamente através de e-mail, ou telefone, ou consultas online, né? Que hoje em dia tem muita gente também que consulta através de FaceTime ou Skype. E dá para fazer dessa forma, mas vai ter que sempre antes ter uma consulta só para ele falar, não, realmente o que a gente vai fazer vai ser isso, isso, isso. Porque só depois que o cirurgião pegar na paciente, examinar a mesma paciente, que ele vai sentir o tipo de pele, a consistência da pele, a qualidade da gordura. Então não adianta, nada vai substituir essa consulta presencial, mas pode ser feito na mesma época que ela for fazer a cirurgia, só para definir os últimos pontos. Outra dúvida frequente que as pacientes têm é quando que elas vão poder fazer uma viagem de avião depois da cirurgia. Bom, vai depender um pouco do tempo de viagem, né? Se for uma viagem de até 2 horas, não tem tanto problema. Se for uma viagem com mais de 2, 3, 4, 5, 10 horas, cada vez vai ficando mais perigoso. Então a gente tem que definir um tempo para poder fazer essas viagens longas. O ideal mesmo é aguardar 20 a 30 dias de pós-operatório para fazer essas viagens mais longas. Viagens mais curtas você pode fazer às vezes com 1 semana, dependendo da cirurgia. O importante, a gente sempre recomenda que a paciente não vá com a cinta. Não use cinta durante a viagem para não diminuir muito o retorno venoso. Viagens curtas não tem tanto problema, mas viagens longas, o paciente pode passar muito tempo com a perninha para baixo, a cinta apertando a barriga vai diminuir muito o retorno venoso, né? A volta do sangue lá das pernas até o coração, né? Para fazer a circulação. Então isso a gente pede para a paciente viajar sempre sem cinta. Então vai depender do tipo de cirurgia, do tamanho da viagem, né? Do tempo de viagem que ela vai ficar. Mas se for viagens longas, o ideal é esperar aí pelo menos 20 a 30 dias para poder realizar a viagem com mais segurança. Uma outra questão é se a pessoa puder vir com um acompanhante para dar uma assistência, já que ela vai estar longe, né, da casa dela, dos amigos, dos parentes. Se ela puder vir com algum acompanhante é sempre bacana para dar um auxílio, uma ajuda, para comprar medicamento, às vezes ajudar ali em casa, no hotel, para ajudar a resolver algum problema mais simples que ela não vai estar podendo resolver porque ela está operada. Se ela não puder, tem muitos cirurgiões que disponibilizam ajuda através de acompanhante, técnicos de enfermagem ou enfermeiras que fazem esse tipo de trabalho junto às pacientes. Uma coisa que essas pacientes têm sempre que lembrar também é que como elas não vão estar perto dos cirurgiões a longo prazo, né? Elas só vão ficar naquele período inicial no pós-operatório recente, no pós-operatório tardio, podem surgir algumas dúvidas, tipo, minha cicatriz está vermelha, minha cicatriz está ficando um pouquinho mais grossa, está coçando, eu achei que ficou um pouquinho inchado mais de um lado do que do outro. Isso tudo tem que ser avaliado presencialmente pelo cirurgião plástico. Então é interessante que, se a paciente puder, ela marque umas consultas aleatórias, assim com 2 meses de pós-operatório, depois com 4 meses, até para o cirurgião poder acompanhar, que todo cirurgião gosta de acompanhar a paciente de perto, né, para ver como está indo a evolução, e para ela também tirar essas dúvidas que podem vir a surgir com mais exatidão, para ela ficar mais confortável, que quando o cirurgião examina mesmo a paciente, tanto melhor para o cirurgião quanto para a paciente. Então, ele consegue dar um diagnóstico mais efetivo e a paciente se sente muito mais segura. Então é importante ela se planejar para isso. Então, amigos do Clube da Plástica, o tema hoje foi um tema interessante. A gente recebe muitas pacientes perguntando sobre se dá para fazer uma cirurgia aqui no Rio de Janeiro, se ela pode fazer uma cirurgia em outro estado, e elas têm bastante dúvidas sobre isso. Tomara que eu tenha conseguido explicar um pouquinho aí sobre esse assunto, e espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai voltar com mais um vídeo. Continue nos assistindo aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, indique o nosso canal para os amigos que têm curiosidade no tema cirurgia plástica. Nos acompanhe também no nosso site www.clubedaplastica.com, e semana que vem, como eu disse, vem mais um vídeo aí para vocês. Até lá!